antigo comandante-geral da PRM foi ouvido na sequência da violência durante as manifestações pós-eleitoral. Um batalhão de jornalistas nacionais e estrangeiros acampou nas primeiras horas desta segunda-feira em frente à Procuradoria-Geral da República, ao longo da Avenida Vladimir Lenin, na baixa da cidade de Maputo, com o objetivo de captar imagens ou arrancar algumas palavras do antigo comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, depois deste ter sido notificado para ser ouvido no caso da violência perpetrada pela polícia durante as manifestações pós-eleitoral. No entanto, a pretensão dos órgãos de comunicação social foi frustrada, uma vez que Bernardino Rafael, que é acusado pelo Centro para a Democracia e Direitos Humanos ter dado ordens para os agentes da PRM a atirarem friamente contra os manifestantes, entrou na PGR por uma porta secreta, razão pela qual não há imagens do registro do momento. Entramos com uma denúncia. Num primeiro momento tínhamos cerca de 65 pessoas que tinham sido assassinadas pela polícia. Os dados da denúncia foram sendo atualizados à medida em que mais casos de violação de direitos humanos iam se registrando em Moçambique. Neste momento contamos mais de 500 pessoas. O setor da educação na província de Sofala avançou a enfrentar desafios de infraestruturas com mais de 700 turmas a funcionarem ao ar lento. Parte deste universo, só nas escolas primárias do Matadouro e Metodista, mais de 300 alunos frequentam as aulas em péssimas condições, sentando-se sobre bancos, capelanas e sacos por falta de carteiras escolares. Segundo fontes, em dias chuvosos, são forçados a interromper as aulas por falta de condições condignas das salas. Não é fácil. Não é fácil. Por causa das condições da própria sala e também condições mesmo de como trabalhar e próprio professor, os alunos também. Quando chove, a tendência é de não termos aulas, até que melhoramos a escola por causa de chapas, não tínhamos chapa, era uma sala muito precária mesmo, que nem aquela coisa aí. Quando chovia, não tínhamos aulas mesmo. E quando chove também este quintal enche água. A sala fica úmida, não temos condições de dar aula. A tendência é das crianças ficarem em casa. A dor recai mais para os alunos, uma vez que a falta de materiais de auxílio para o ensino interfere no processo de ensino e aprendizagem dos mesmos. É difícil. Nós estamos sentando embaixo, no saco. Nós também queremos sentar também na carteira. Mas nós não temos. Quando chove muito, nós não estudamos. Por causa dos chapas não temos. Também não temos escola. Os pais e encarregados de educação apelam ao governo para que melhore de forma urgente as condições destas escolas. O que deve ser feito é que, por exemplo, estou a dizer assim, dessa forma que, pelo menos, eu tentar fazer, vedar, fazer um muro de chapa, assim, procurar umas carteiras ou bancos, assim, procurar uns bancos aí, por aí na sala, pelo menos criança conseguir esse tempo de frio aqui, estamos a dizer junho. Junho sempre foi mês de frio. Criança, nem eu estou de camisola aqui. Tem crianças que não têm camisola aqui. Mas sempre sai de manhã até 12 horas. Não tem camisola. Então é muito difícil ver dessa forma. Gostaríamos que o governo, que pelo menos se o espaço não chega, pelo menos conseguir procurar um lugar fixo, fazer uma sala desse, para a criança conseguir estudar. Primeira coisa é fazer uma boa sala, uma boa sala de aula e ter condições também de casa de banho para a própria escola. Embora que não temos um espaço maior para ter uma escola muito maior, mas só com essa podemos tentar aguentar, mas só as condições da própria escola não está favorável para as crianças estudarem. Em reação, o governo central reconheceu o problema e garante que está a trabalhar em coordenação com os seus parceiros de cooperação para encontrar soluções. Então, no entanto, o setor está a trabalhar junto dos parceiros do governo provincial, central e com membros da sociedade civil que solidarizam-se com a situação da educação
e tem construído infraestruturas escolares. Se acompanharam o que aconteceu ao nível da província ao longo desse semestre, o setor já entregou 4 escolas, um total de 79 salas. Enquanto se espera a ação do governo, professores e alunos continuam a enfrentar o desafio diário de ensinar e aprender em condições precárias. A ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social, Ivete Alana, manifestou-se recentemente preocupada com o aumento do número de empresas que continuam a dever contribuições ao Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, comprometendo assim os trabalhadores. O último relatório que eu recebi da Inspeção Geral de Finanças, que é a instituição que normalmente fiscaliza, que inspeciona as empresas, nós estamos a falar de cerca de 50 empresas que ainda têm a sua situação de devedores. E nós estamos a trabalhar com essas empresas e vamos continuar a trabalhar com essas empresas porque esta é a nossa responsabilidade. Para inverter este cenário, a governante diz que a instituição que dirige está neste momento a desencadear uma campanha de sensibilização junto das empresas, de modo a encaminhar as contribuições dos seus trabalhadores ao INSS. Pelo que, portanto, dizia eu, temos estado a sensibilizar as empresas, temos estado a chamar a atenção a elas sobre esta necessidade, muito recentemente, porque algumas delas têm dificuldades de pagar os juros de mora, as multas. Foi aprovado um decreto, muito recentemente, que é mesmo para o perdão das multas e redução dos juros de mora, que é para poder facilitar o pagamento ou a canalização das contribuições para o Instituto de Segurança Social. Ivete Alana exorta também os trabalhadores informais, ou seja, a conta própria, para título individual descontar os seus rendimentos para o INSS, para não estarem em situação de vulnerabilidade na idade de reforma. Todo trabalhador em idade ativa, que esteja no setor informal, possa contribuir para o sistema. Ministra, isto vai evitar que os trabalhadores ativos de hoje sejam os mais pobres da manhã quando atingirem uma situação de vulnerabilidade, de incapacidade e de invalidez. Portanto, combater a pobreza é um papel de todos os setores, cada um em cada parte que estiver, tem o trabalho, tem a tarefa de combater a pobreza. As declarações surgem na sequência de uma recente denúncia da Associação dos Seguranças, que apontou a existência das 56 empresas de segurança privada na província de Maputo, com uma dívida acumulada superior a 120 milhões de meticais ao INSS. O encerramento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional em todo o mundo, incluindo em Moçambique, continua a provocar debates intensos a nível interno, uma vez que, para além de ter deixado mais de 2.500 pessoas sem emprego, vai comprometer o alcance de metas de alguns programas que estavam a ser financiados por este organismo norte-americano. A título de exemplo, a diretora nacional adjunta no Ministério de Planificação e Desenvolvimento, Cristina Matusse, lamenta a situação, porque, segundo ela, irá comprometer o alcance das metas de alguns programas ou iniciativas que estavam a ser implementadas com base no apoio financeiro da USAID, sobretudo na área de saúde. Os parceiros são todos importantes para a implementação das políticas, porque todos os atores que estão no país, eles são parte da implementação da agenda nacional. Então, qualquer que seja a limitação ou retirada de um parceiro vai afetar naquilo que serão os compromissos já assumidos, as metas já assumidas com a sociedade. Estamos a dizer que estamos a programar com a sociedade. A sociedade, conjuntamente com o governo, define as metas, define os indicadores. Então, se o parceiro, no meio do percurso, deixa de continuar com o seu compromisso, vai comprometer os resultados que estavam previstos, não é? Como forma de minimizar o impacto desta medida da administração de Donald Trump, Cristina Matusse propõe a redefinição das políticas, metas de alguns planos, bem como o uso racional dos poucos recursos financeiros disponíveis internamente. No contexto da nossa capacidade de mobilização de recursos internos, nós temos que redefinir as nossas prioridades. Com base na capacidade que temos, na disponibilidade que temos que definir o que é prioritário, o que é mais prioritário para podermos expandir o impacto da implementação, da utilização desses recursos.
são poucos, então o que é que nós podemos fazer para maximizar os resultados com estes poucos recursos? Então o desafio deste grupo de referência ao nível local é mesmo essa definição criteriosa do que é prioritário ao nível local. A opinião de Cristina Matus é comungada pela investigadora da Universidade Eduardo Mondlane, Natasha Ribeiro. E de nos reinventarmos, né? Percebermos que, ok, temos um grande organismo de apoio que se retirou e um grande país, mas neste momento como é que a gente pode reverter a situação, contando com os recursos próprios, mas também com outras parcerias, não é? Temos, por exemplo, a Agência Andalúcia para a Cooperação e Desenvolvimento, a Universidade de Córdoba e o PNUD também, que financiou, aliás, este trabalho. Então, eu acho que não podemos ficar muito assustados, né? Acho que temos que refletir e ver como é que podemos avançar com outros parceiros, com os próprios esforços a nível nacional. A Presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa, recebeu nesta terça-feira no seu gabinete de trabalho o embaixador do Japão em Moçambique, Amada Keiji. No fim do encontro, o diplomata japonês disse que o seu país vai continuar a apoiar Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Obrigado, porque nós temos dois pilares de cooperação. O primeiro pilar é assistência humanitária através das agências das Nações Unidas. E o segundo pilar é cooperação para a estabilidade nessa província, através do Ministério do Interior. Isso significa que a doação de vários equipamentos, incluindo veículos, barcos, etc. Amada Keiji sublinha a necessidade urgente de se acabar com os ataques terroristas em Cabo Delgado, para permitirem a retoma das atividades da exploração do gás liquefeito naquela zona do norte de Moçambique. O governo moçambicano está a dar muito esforço para ter estabilidade nessa província e também nós também queremos essa estabilidade porque não só apenas para o povo moçambicano que mora nessa província, mas também existe um projeto de exploração de gás liquefeito, porque uma empresa japonesa está pertence a um consórcio liderado pela empresa francesa Total Energies. Então, nesse sentido, a exploração de gás natural poderia dar muito benefício, não só apenas para o povo moçambicano, mas também o povo japonês. Então, nesse sentido, eu espero que haja aquele levantamento de força majeure mais rápido possível pela empresa francesa. No encontro, as partes abordaram também a necessidade de maior cooperação entre os parlamentos dos dois países. Os setores da polícia e da saúde registraram mais casos de corrupção em Manica. A informação foi partilhada pelo porta-voz do Gabinete Provincial do Combate à Corrupção em Manica, Domingos Julai, durante o lançamento da Semana de Combate à Corrupção. Só este ano, 47 casos de corrupção foram acusados no setor da polícia e 7 no setor da saúde. Neste momento, temos o setor da polícia e o setor da saúde com mais casos de corrupção. Estamos a falar de 47 processos que foram acusados que envolvem o setor da polícia. Depois temos 7 processos que envolvem o setor da saúde. Então, os demais processos temos os casos de motoristas que conduzem as viaturas ao nível da via pública, que se envolvem em situações de corrupção. Eles entregam valores para escapar à fixação de multa. É uma situação que também devemos deplorar. Domingos Julai diz que apesar do setor da polícia ser um dos que mais tem casos de corrupção, também é o único que denuncia tentativas de suborno durante as fiscalizações. O exemplo da polícia de trânsito tem que ser seguido para outros setores que também trabalham na área de fiscalização. Essa é fiscalização rodoviária, mas devíamos ter também autos de fiscalização. Estamos a falar de fiscalização ambiental, fiscalização da área de trabalho, fiscalização
da área de exploração mineira. Devíamos ter vários setores de fiscalização que nos fazem chegar a esses tipos de autos de notícia. Mas, infelizmente, só recebemos até o momento autos de notícia oriundas da fiscalização rodoviária. Por isso, nós continuamos a trabalhar com a polícia de forma muito alinhada para podermos combater juntos a corrupção. De janeiro a junho, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Manica tramitou 112 processos, dos quais 74 transitaram em julgado. A empresa Caminhos de Ferro de Moçambique, CFM, celebrou nesta terça-feira 130 anos da sua existência. As celebrações da efeméride contaram com a presença do Presidente da República, Daniel Chapo, tendo na ocasião destacado o papel dos Caminhos de Ferro de Moçambique na afirmação da cidadania e no desenvolvimento socioeconómico do país. Há exatamente 130 anos, mais concretamente no dia 8 de julho de 1895, era inaugurada a ligação ferroviária entre a cidade de Lourenço Marques, na altura, hoje Maputo, e Transvaal, atual Pretória. Nascia assim a chamada Estrada do Progresso. Era a chegada do maior comboio da Revolução Industrial ao nosso território, o comboio dos Caminhos de Ferro, com as suas promessas de modernidade e transformação. Mas o que poderia ser apenas um empreendimento colonial tornou-se nas mãos e no suor dos moçambicanos do rumo Maputo do Zungo Índico um instrumento poderoso de coesão territorial, de desenvolvimento econômico, social e de criação de cidadania e de afirmação nacional. Para o chefe de Estado, a história dos CFM confunde-se com a história de Moçambique e fundamenta a sua tese. A história dos Caminhos de Ferro de Moçambique confunde-se com a própria história de Moçambique. Foram os trilhos que costuraram o país de norte a sul, de Zumbo ao Índico, de este a oeste. Foram as linhas férreas que aproximaram o interior do litoral, as zonas rurais dos centros urbanos e ligaram países irmãos do Interlândico como África do Sul, Zimbábue, Malawi, Zâmbia, Eswatini e Moçambique através deste ao mundo. Muitas das nossas cidades nasceram à volta das estações ferroviárias. Muitas vias ganharam vida graças à água, à luz, escolas e desenvolvimento do nosso país. Os Caminhos de Ferro de Moçambique tornaram-se a espinha dorsal da economia e canal de circulação de ideias e de culturas, de sonhos e de desenvolvimento do nosso Moçambique. Daniel Chapo considera os CFM como símbolo da independência nacional, dado o seu papel na edificação de infraestruturas de logística e de comunicação. Nós comemoramos 25 anos de independência e também hoje o Estado Nacional da nossa independência nacional é fruto do CFM. Proclamamos a nossa independência nacional a 25 de junho de 1975. Símbolo de esperança e de resistência e de vida. As celebrações contaram com várias figuras políticas, a diversos níveis, o corpo diplomático acreditado em Moçambique e representantes da sociedade civil. E foram abrilhantadas com fogos de artifício. Teve lugar nesta quarta-feira, na cidade de Maputo, a cerimónia do lançamento da 11ª edição do Prémio Jovem Criativo. Trata-se de uma iniciativa que visa reconhecer, motivar e incentivar a criatividade nas áreas do empreendedorismo, inovação tecnológica e na criação artística. Este programa reflete a visão do governo, liderado por Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República de Moçambique, de promover uma juventude criativa, inovadora, produtiva e patriótica. A 11ª edição decorrerá de 14 de julho
a 17 de outubro de 2025, abrangendo todos os 161 distritos do país, incluindo os 7 distritos municipais da cidade de Maputo e compreendendo as fases distritais, provincial e nacional. O grupo-alvo são jovens de 15 aos 35 anos e as candidaturas observam o formato híbrido, online, através de página web do Ministério, presencialmente nos serviços distritais de Educação, Juventude e Tecnologia. Este programa de interesse nacional é um instrumento relevante para o mapeamento e sistematização da base de dados de jovens criativos em Moçambique. O ministro da Juventude e Desportos, Caifadine Manasse, destaca a necessidade da participação ativa dos jovens nos processos do desenvolvimento, tendo em conta que são a maioria da população moçambicana. A vossa criatividade, resiliência e coragem são a prova viva de que a juventude moçambicana é, de fato, a força motriz do nosso desenvolvimento. Sobre o concurso, Manasse exorta a necessidade de haver transparência na seleção dos melhores trabalhos, bem como a maior participação dos jovens. Momento especial. Nós esperamos do júri que o júri seja, de fato, transparente, porque são pessoas idôneas. Esperamos também a colaboração, o apoio da comunicação social para transmitir esta mensagem até ao jovem criativo que vive no sítio mais recôndito deste país, para aproveitar desta oportunidade para mostrar o seu talento, mostrar a sua criatividade, porque neste tipo de eventos não é apenas o ganho que a pessoa vai ter depois de concorrer, mas ele pode ter ganhos adicionais ao trazer o seu conhecimento e ser reconhecido ao nível do país e ao nível do mundo. Para o concurso, são elegíveis trabalhos dos jovens, com idades compreendidas entre os 15 a 36 anos. E os vencedores terão como prémio um valor monetário de 140 mil meticais. For me, it's a dream. It's a dream come true because it's my dream to play in the Premier League. It's a dream to play in the biggest team heavy history in England. So it's a pleasure for me to be here today. O jogador moçambicano Renildo Mandava passará a jogar na Liga Inglesa Premier League. Com a sua entrada ao Sunderland AFC, marca um momento histórico para o futebol moçambicano pelo fato de este ser o primeiro jogador a militar num dos melhores campeonatos do mundo. Por isso, os desportistas da cidade da Beira mostram-se orgulhosos pela nova etapa do jogador. Eu, na verdade, me senti orgulhoso, mas muito orgulhoso, porque em algum momento, quando temos um jogador a jogar nesse nível, é muito importante. É muito importante. Me senti muito orgulhoso e sendo de cá na Beira, e é uma valia, né? É um grande momento porque representa aquilo que o jogador demonstrou ao longo que esteve no Atlético de Madrid, não só ou pelo tempo que esteve a jogar na Europa. Isso é fruto de muito trabalho e dedicação por parte do Renildo Mandava e também para a nação moçambicana, porque não é fácil um jogador atingir esses patamares nos últimos tempos. Isso poderá demonstrar aquilo e encorajar a outros e os mais jovens que tentam se ingrar no futebol nacional, assim para perspectivarem o futuro mais além, que é jogar na Europa ou outros continentes. Estes esportistas esperam que a carreira do jogador seja marcada por bons resultados, mas também alertam que a disciplina e a obediência serão fundamentais para que o lateral esquerdo chegue longe. O desejo é de todos os moçambicanos que ele produza mais. Eu já assisti uma das entrevistas dele. Ele dizia, quando o treinador diz vamos correr aos 85%, eu crio condições para fazer 100%. Então significa que ele é um indivíduo que gosta de trabalhar. Ele gosta de trabalhar e ele gosta de fazer as coisas como o treinador lhe diz. Muito obrigado. Eu desejo que ele melhore muito na forma de aportar os jogos. Ele é um bom defensor, claro, mas é preciso
perceber o que o técnico diz, a posição em que ele pode jogar e não fazer aquilo que ele sabe fazer, mas sim fazer aquilo que o técnico quer que ele faça. Isso é muito importante. Ele tem muito potencial, mas em algum momento tem fugido daquilo que é a regra. Porque eu trabalho ali, tenho que fazer aquilo, por isso em algum momento teve problemas no Atlético. Mas ele é um bom jogador e melhore mais e continua a acreditar naquilo que o treinador diz. Para o jornalista desportivo Leonel Vilanculo, o feito de Reinildo serve como grande motivação para os jovens futebolistas do país. Na verdade é uma motivação porque de alguma forma deixa por terra aquele pensamento de dizer que o jogador moçambicano não tem futuro ou mesmo o jogador africano. Isso é fruto de trabalho e dedicação. Com mais trabalho, acredito que mais talentos poderão, nos próximos dias ou nos próximos anos, atingir outros patamares. Não só jogar em Moçambique, como também jogar na Europa ou na Ásia, ou mesmo num outro continente. O moçambicano junta-se ao Sunderland por 2 épocas após o fim do contrato com o Atlético de Madrid. Depois da audição do antigo comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, na Procuradoria-Geral da República, nesta quinta-feira foi a vez do antigo ministro do Interior, Pascoal Ronda, a ser ouvido na mesma sequência das denúncias submetidas pelas organizações da sociedade civil, o CDD e a plataforma Decide. André Mulungu, representante do Centro de Democracia e Direitos Humanos, CDD Moçambique, reage à audição. Eu penso que é a maratona que começou, que deve ouvir mais gente, na sequência de denúncias feitas por organizações da sociedade civil, incluindo o Centro para a Democracia e Direitos Humanos, que estou aqui a ouvir. E este trabalho é um trabalho normal. Quando há denúncias, é preciso ouvir os visados e outras sensibilidades que, no entendimento do Ministério Público, podem contribuir para ajudar a responder a esta denúncia. Isto pode terminar de 2 formas, ou com o arquivamento da denúncia, se entender que não há elementos bastantes, ou então avançar para, por exemplo, a acusação e depois a remessa desse expediente aos tribunais para o julgamento. Então, aquilo que nós esperamos como sociedade civil, até tendo em conta o suporte documental que anexamos à denúncia, que são vídeos de atuação violenta da polícia, que são vídeos da polícia a promover detenções arbitrárias, a assassinar pessoas, a espancar pessoas. Esse material todo é suficiente para que essa denúncia avance para uma acusação e vá para o julgamento e a responsabilização. Mulungu diz que Ronda era um dos responsáveis da polícia e por isso deve haver responsabilização. Deve ser responsabilizado na medida em que ele é o chefe da polícia. É verdade que tens o comando-geral da polícia enquanto a parte operativa, mas o ministro do Interior é chefe, por exemplo, do comandante-geral da República. A cara da parte operativa é do comandante, mas a parte política e tudo o resto é do ministro do Interior. Imaginemos, hipoteticamente, que o comandante-geral diga: eu estava a cumprir ordens. Portanto, depois disso, é inevitável uma audição ao chefe do ministro, do comandante-geral da polícia, que neste caso é o ministro Ronda. O ministro Ronda teve pronunciamentos que nos levaram a concluir, por exemplo, que ele estava a dar uma carta branca à polícia para agir nos termos em que agia. Termos como terrorismo urbano, por exemplo, foram alguns casos referenciados pelo ministro Ronda. O ministro Ronda não apareceu em nenhum momento a fazer balanço das vítimas, dos civis assassinados pela polícia. As manifestações pós-eleitoral no país provocaram cerca de 400 mortes, segundo dados de organizações da sociedade civil. Centenas de feridos, para além de detidos. Enquanto que dados oficiais governamentais apontam para menos de 100 mortes provocadas pela violência policial após as eleições de 9 de outubro passado.
Curioso e preocupante são palavras certas para descrever os resultados do relatório divulgado na última quarta-feira em Maputo pelo Fundo das Nações Unidas para a População, FUNUAP, que aponta Moçambique como sendo um dos países que apresenta altas taxas de fecundidade, ou seja, de mulheres com maior capacidade de gerar filhos a nível mundial. Indicar que atualmente o último relatório IDS do INE indica que a taxa de fecundidade em Moçambique está em torno de 4,9%, isto é, aproximadamente cada mulher em idade ativa ou fértil teria um total de 5 filhos no seu período de fertilidade. Indicar que a taxa de reposição populacional mundial está em torno de 2,1, isto é, para que fizéssemos a reposição da população existente no mundo, seria necessário apenas 2,1, uma taxa de fertilidade de 2,1 em relação a cada país. Indicar que em Moçambique estamos com resultados em torno de 5 filhos em cada mulher em idade ativa. Fato que desperta atenção. Até que ponto esta taxa de natalidade poderá influenciar positivamente ou negativamente para as próximas gerações? Nampula e Cabo Delgado são as províncias que lideram a lista de zonas com maior número de mulheres com altas taxas de fecundação. Podemos chegar às províncias da região norte, com maior destaque para Cabo Delgado e Niassa, onde temos taxas de fecundidade acima de 6%, neste caso 6 a 7%. Percentagens, e a região sul com as taxas menos reduzidas, em torno de 2 a 3 filhos por mulher em idade fértil. Questionado sobre o que estaria por detrás destas altas taxas de fecundidade, o oficial de programas do FUNUAP em Moçambique, Cláudio Muyanga, de forma categórica, afirmou que tinha dificuldades em dar uma resposta direta, uma vez que não tinha uma explicação científica. Eu não me sinto à vontade para responder esta questão. Que realmente são aspectos preponderantes. A realidade africana difere daquilo que são as realidades de outros países do Ocidente, onde a tendência, neste caso da fecundidade, tem estado a reduzir drasticamente, mas é um contraste para aquilo que é a nossa realidade moçambicana. E talvez neste momento não pudesse aprofundar essa resposta. E como consequência desta situação, o relatório indica que a população moçambicana irá registrar um grande crescimento nas próximas 3 décadas, onde se espera que atinja 60 milhões de habitantes. Projeções atuais do Instituto Nacional de Estatística indicam que a população moçambicana irá duplicar na próxima década. Neste caso, nos próximos 30 anos, teremos um total aproximadamente de 60 milhões de habitantes. Cabe a cada um de nós, os decisores políticos, quais as estratégias para aprofundar em vista a garantir melhores condições de vida para a população jovem. Que este caso, que é o grupo-alvo, que reflete aquilo que é 1/3 da população moçambicana. Como medidas para controlar este crescimento, Muyanga avança o seguinte. Com o aumento da população nas próximas 3 décadas, neste caso duplicar a população moçambicana, irá acarretar maior necessidade de recursos a nível nacional. Estamos a falar de recursos básicos como alimentação, sistema de educação, sistema de saúde. O sistema social moçambicano devia ser revisto na sua generalidade, buscando cobrir essa necessidade que irá proporcionar, ou o crescimento populacional irá exigir mais dos nossos governantes, naquilo que eu mencionou aqui como definição de políticas, mas com foco com aspectos sociais, como educação, saúde, como exemplos. Neste momento, a população moçambicana é estimada em cerca de 33 milhões de habitantes. Quando faltam 3 dias para o término do prazo de 7 dias que o Conselho Municipal de Maputo deu para os vendedores informais abandonarem os passeios da Praça dos Combatentes, o edil da capital do país, Razak Manhique, voltou a lançar nesta quinta-feira um vigoroso apelo nesse sentido, ao reiterar que a medida deve ser cumprida. Aos que ainda exercem o comércio em locais impróprios, apelamos para que se enquadrem nos mercados disponíveis na nossa cidade. E para isso, continuaremos a trabalhar com os vendedores, promovendo a educação cívica. Estamos a fazer no terreno. Sem falar das medidas ou penalizações que serão aplicados caso os vendedores não abandonem de forma voluntária as bermas e passeios na Praça dos Combatentes, Manhique disse que a idilidade continua com ações de sensibilizações, iniciadas na passada segunda-feira, de modo a persuadir os informais a desocuparem os locais. Temos o dever e o compromisso coletivo de contribuir para que Maputo seja uma cidade ordeira e acolhedora. Por isso, lançamos na última segunda-feira
a primeira fase de sensibilização para a retirada dos vendedores informais dos passeios e bermas da estrada na Praça dos Combatentes, vulgo Chique Heleno. A Polícia Municipal foi orientada a privilegiar a educação cívica, promovendo diálogo com os vendedores informais. Está a acontecer no terreno. Apelamos aqui, e de voz viva, à colaboração de todos os munícipes, pois esta ação visa, acima de tudo, proteger aqueles que colocam a própria vida em risco ao comercializarem produtos no meio da estrada e a salvaguardar o bem-estar de todos. O edil de Maputo sublinha que não se deve transformar passeios em mercados ou bancas, enquanto existem locais próprios para tais atividades. Caros munícipes, não devemos transformar as estradas em bancas, nem os passeios em locais de confecção de alimentos. Ao ocuparmos as vias de acesso com bancas, comprometemos o direito de circulação de todos. Em maio do ano passado, ou seja, momentos depois de tomar posse, Razak Banhica anunciou num encontro com os vendedores informais, que teve lugar no campo de Ferroviário da Baixa, que não iria retirar informais da rua, antes de garantir que condições para o efeito estivessem criadas. Mas nesta quinta-feira saiu da sala em que decorria mais uma reunião da Assembleia Municipal, sem dizer que condições se referia e se estavam de facto já criadas. O acesso aos grandes negócios, com particular destaque para o fornecimento de produtos e serviços aos megaprojetos que exploram o gás liquefeito na bacia de Rovuma, continua a ser um grande desafio para as micro e pequenas empresas nacionais. A situação, de acordo com o diretor do Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas, Luís Machava, deve-se ao facto da maioria das micro e pequenas empresas nacionais não possuírem certificados de qualidade que lhes habilita o acesso aos grandes negócios. Um dos grandes desafios que as micro, pequenas e médias empresas têm no acesso ao mercado, no acesso às oportunidades, nas ligações com os grandes projetos, é a componente da certificação dos seus serviços, dos seus produtos. A ideia de trazer esta vertente da certificação das micro, pequenas e médias empresas em sistema de gestão de qualidade é justamente para colmatar essa dificuldade que as micro, pequenas e médias empresas têm, não é? Nesta componente do acesso ao mercado, do acesso às oportunidades que as grandes empresas, os grandes projetos têm, não é? Ao nível de todo o país. Para inverter este cenário, o Banco Africano de Desenvolvimento acaba de desembolsar $1 milhão norte-americanos para financiar a certificação de 16 micro e pequenas empresas. Quem vai suportar a despesa da certificação das 16 empresas prevista no programa é o IPM, através do suporte do Banco Africano de Desenvolvimento. Porque temos a consciência que os processos de certificação são processos, digamos, com um custo um pouco elevado, não é? Mas, como eu disse também, a lei das micro e pequenas empresas já diz que todas aquelas micro, pequenas e médias empresas que são certificadas por IPM, no processo da certificação por outras entidades, sobretudo pelo INOP, eles têm a redução até 50%. É justamente para facilitar este processo. Com esta certificação, 16 empresas passarão a ser elegíveis para fornecerem produtos e serviços aos megaprojetos que operam na bacia de Rovuma. O objetivo é que estas empresas tragam resposta aos grandes projetos da bacia de Rovuma e por isso que nós estaremos a trabalhar para capacitá-las em matéria de negócio e liderança. Esta é a primeira componente da formação, os workshops que serão presenciais e online também, será um sistema híbrido. Depois teremos também uma capacitação, preparação para a certificação ISO das 105 empresas que vão receber a formação. 60 delas vão passar pela certificação, ou melhor, pela preparação para a certificação ISO. Teremos 4 ISOs diferentes para as diferentes áreas de atuação destas empresas. E depois, uma última fase, a terceira componente será de preparação para o investimento, onde vamos trabalhar os planos de negócio destas empresas. Aqui já serão 30 empresas das 105, 30 serão selecionadas para esta preparação para o investimento,
onde terão acesso a momentos de networking com grandes empresas que são parceiras também do Moswai Web, também de alguns parceiros, instituições de desenvolvimento financeiro e alguns parceiros que estejam interessados também em conhecer estas empresas que vão trazer resposta à necessidade de produtos e serviços na Bacia de Rovuma. Nesta quinta-feira, o Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas promoveu uma formação em matéria de gestão de negócios e o acesso ao financiamento. Segundo informações partilhadas nesta quinta-feira pela Liga Moçambicana de Futebol, a sexta jornada do Moçambola 2025 sofre um adiamento devido a problemas relacionados com o transporte aéreo, com exceção do jogo entre Bahia de Pemba e Ferroviário de Nampula, que não exige deslocações por via aérea. Na cidade da Beira, os desportistas dizem que essas pausas forçadas podem causar quebras no ritmo competitivo das equipas, afetando diretamente a qualidade do futebol praticado. Eu acho que grandes prejuízos. Primeiro, quebra o ritmo competitivo das próprias equipas. As equipas já estavam muito bem alinhadas com um certo ritmo competitivo. Essa paralisação vai significar a quebra desse ritmo competitivo e também vai desestabilizar a estrutura das próprias equipas, desde financeira, etc. Vai criar grandes prejuízos. Além do ritmo competitivo, a logística é um dos problemas identificados que também pode ser afetado com o adiamento dos jogos. Talvez tenha que ser uma coisa resolvida. A federação tem que resolver por toda, não ter problema de paragem, que corta o ritmo, e nosso campeonato iniciou quase tarde e os jogadores, alguns já estavam já desgastados, e aquilo sempre, quando haver mais paragens, criamos problemas para o nosso campeonato. Estes esportistas destacam que o valor do Moçambola está em risco porque a imagem da competição sai prejudicada com os adiamentos frequentes. Sim. Então, assim, cada LMs acaba influenciando também os jogadores, não tendo aquela emoção como deveria ser de jogo, dia após dia, o jogo a jogo. Então, os jogos, quando param, praticamente estamos a estragar o próprio Moçambola, porque o Moçambola fica sem sentido. Importa referir que esta é pela segunda vez que o Moçambola 2025 sofre adiamento. A galeria da Fundação Fernando Leite Couto, na cidade de Maputo, é palco desde a última quarta-feira até dia 2 de agosto, uma exposição individual de Bruno Chixava, intitulado Sussurros do Tempo, Lendas e Mitos. Composta por 20 telas, o autor pretende, através da sua arte de pintura, promover uma reflexão em torno do dia-a-dia dos moçambicanos. A obra Segredos da África nos remete a uma lenda. As histórias que a gente vai ouvindo, que a gente ouviu quando éramos mais novos, nós sabemos que nós africanos temos o nosso lado supersticioso, e que eu trago à tona esses relatos que muitas vezes são orais, mas que são comuns entre nós. E eu procuro trazer esse imaginário que a gente vem desenvolvendo desde mais novos e até hoje, que na verdade é uma espécie de incógnita, mas que são crenças que a gente acredita e sem mesmo aceitar necessariamente que faz parte da nossa identidade. Eu acho que é importante que a gente dê relevância a isso, que é para encontrarmos, sob o ponto de vista da nossa própria identidade cultural, como moçambicanos, como africanos, cosmopolitas, cidadãos do mundo. Nesta exposição, Bruno Chixava prefere a linguagem dos corpos, o traço, a silhueta, a nuance, ao tijolo, ao betão armado, a edificar palavras com peso que elas transportam. Eu acho que é preciso que, para que haja um desenvolvimento pleno, seja humano, seja cultural ou mesmo de identidade moçambicana, é preciso que tenhamos esses dois aspectos a caminharem em comunhão, não é? Em conjunto, porque é importante que façamos uma reflexão em relação à nossa riqueza oral. A nossa riqueza oral muitas vezes não vem nos livros, é mesmo oral, então nós procuramos trazer esta riqueza, esta informação que nós vemos consumindo desde o nosso crescimento até hoje que somos mais adultos, e acho importante que a gente imortalizar esses ensinamentos. Por causa do seu rigor na arte de comunicar através do pincel e tinta, Bruno Chixava é considerado pela corretora Yolanda Couto um artista de mão cheia. Tem muitos tipos de pintura e de desenho
E o Bruno Chixava é realmente um artista que não tem uma linha muito definida, portanto é difícil. E a exposição chama-se Sussurros do Tempo. O que ele pretendeu fazer na exposição, e creio que conseguiu, é dar-lhe um enquadramento daquilo da nossa vivência aqui em Moçambique, através dos seus desenhos principalmente e da evolução daquilo que se vive no dia-a-dia, seja através do carvão, com formas bastante delineadas, mas com uma forma muito pouco definida, seja através da sua pintura, que tem alguns mais representativos, outros menos representativos e com mais cor. Esta é a terceira exposição individual de Bruno Chixava, um artista multifacetado, atuando nas áreas de pintura, desenho, ilustração, desenho gráfico e grafite, através da qual transmite a identidade dos moçambicanos desde os tempos remotos.